Bom, vamos lá. Corinthians 0, Internacional de Porto Alegre 2. Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Mando do Inter, o primeiro jogo. O jogo foi no estádio Beira-Rio. Corinthians no primeiro tempo até que jogou bem. Apresentou um bom futebol, né? Demonstrou querer ir para cima do Inter. Aliás, foi até melhor que o Inter no primeiro tempo. Já no segundo tempo, vamos comentar por etapa. Zagueiro Gustavo Henrique foi lá e fez o pênalti. Um pênalti, na minha opinião, com um pênalti infantil. Era só acompanhar. Mas ele foi lá, pisou no pé do jogador do Inter e o Inter acabou fazendo o segundo gol. Aproveitando, falando da zaga, Gabriel Paulista errou aí 2 passes aí, quase entregou a paçoca 2 vezes. Ô Gabriel Paulista, pelo amor de Deus. Se não sabe sair jogando, dá um chutão pra cima, pô. Onde já se viu, e não é a primeira vez, hein, que você faz isso, hein? Não é a primeira vez que você erra passe, tá? E se transforma quase gol contra o Corinthians. Se transforma quase gol. Já entregou a paçoca já umas 3, 4 vezes. Aí o Diniz, ele aproveita e ele vai mexer no time. O que ele faz? Vai fazer a substituição. Tira o André, coloca o Lingard. Aí eu vou explicar para você. Na coletiva do Diniz, ele quis sobressair dizendo o seguinte: olha, eu coloquei o Lingard no lugar do André, porém o Lingard jogou pelo lado esquerdo e o Caio César pela direita. Aí ele usou o Bidon. Falou que o Bidon também é 8. Que o Bidon é a mesma característica do André. Mas o Bidon não gosta de marcar, pô. Ele faz de conta, não é de hoje. Ô Diniz. Tanto é, tá? Só para provar o que você fez, o que você viu que você errou, você colocou o Alan para recompor o meio de campo. Mas colocou tarde. Então você deveria ter feito o quê? Já que era para tirar o André, colocava o Alan. Pelo menos é a minha opinião. E o ataque do Corinthians? Isso aí vai para... Pessoal, o Yuri Alberto erra gol, a gente xinga ele, faz a gente passar nervoso. Ok, má fase. Mas sempre falei, ruim com o Yuri Alberto, pior sem ele. Sempre falei, vocês estão reclamando? Cita um aí melhor que ele e coloca lá na frente. Mesmo quando ele se lesionou, o Guinegão ficou, ó, não fez porra nenhuma. Continuando fazendo. Pedro Raul é outro. É outro mole. É outro jogadorzinho. Que serve para jogar aí no Fortaleza, no Ceará, não sei aonde, no Brasiliense. Aí sim ele mete gol. No Corinthians ele tá provando que é o seguinte, é 750 mil reais mês jogado fora, no banco de reserva. Assim como o Vitinho, R$ 1 milhão. Ninguém fala, poucos falam isso, né? O Memphis é um puta de um salário? Claro que é. Eu não teria renovado com o Memphis. Porque primeiro o Corinthians não tem dinheiro para pagar. Já começa por aí. Vamos ser sinceros aqui, pessoal. Aqui eu jogo com a verdade. Eu não vou ficar passando pano, tá? Não tô falando mal do Corinthians. Eu tô falando mal das ratazanas que tá lá dentro, em quem fez o contrato, em quem contratou. O Memphis não tem nada a ver com isso. Se o Corinthians me chamar amanhã, ou chamar você amanhã que tá vendo o vídeo aqui para ganhar 2 milhões, você não vai? Você não vai? Ou você vai falar, ah não, eu não vou. Claro que vai. O problema é de quem tá lá dentro, quem faz o contrato, quem contratou, quem tá rasgando dinheiro. É isso aí, ó. Se você juntar os 2 milhões hoje do Memphis, tô falando de hoje, tá? Que parece que ele abaixou aí para 2, né? Não sei se vai renovar ainda. Tomara que não. Porque uns falam que já tá bichado, outros falam outra coisa, não sei, tá? Então se o Corinthians está sem dinheiro, então não deve contratar. A verdade é essa. É um bom jogador? É um bom jogador, mas o Corinthians não tem 2 milhões hoje para pagar no Memphis. A não ser se ele trazer um patrocinador para bancar ele, é outra conversa. Mas voltando ao assunto, 750 mil reais no seu Pedro Raul. 5 anos aguentando isso aí, tá? Corinthians foi prejudicado? Claro que foi. É claro que foi. Pênalti claro do número 15, né, do jogador do Internacional de Porto Alegre, Bruno Gomes, em cima do Bidu. Todo mundo viu.
O cara agarrando ele. Pô, tem câmera. O VAR nem chamou. É sempre assim contra o Corinthians. Eu não tô chorando, não. A câmera mostra. Quem assistiu o jogo viu o lance. Pênalti claro. E mais uma vez, o Corinthians foi garfado. Ninguém percebeu, mas o que a arbitragem fez contra o Corinthians hoje revoltou até quem não torce para o Corinthians. O Corinthians foi derrotado pelo Internacional, mas o que mais revoltou os torcedores foi a quantidade de faltas que não foram marcadas pelo juiz. Uma delas foi o pênalti claro em Matheus Bidu, e o árbitro não marcou nada e nem sequer foi chamado no VAR para revisar o lance. E logo depois aconteceu o lance que mais revoltou os torcedores. Um jogador do Internacional acertou o dedo no olho de André, e o jogador do Internacional não levou nenhum cartão amarelo. Como um lance desses consegue passar despercebido? Depois do apito final, todos os jogadores do Corinthians saíram reclamando bastante das decisões da arbitragem, demonstrando toda a indignação com o que aconteceu dentro de campo. E até quem não torcia para o Corinthians ficou com aquela sensação de que o Corinthians precisou enfrentar não apenas o Internacional, mas também a arbitragem. E todo mundo sabe que já não é de hoje que a arbitragem acaba interferindo nos resultados da partida. Mas não estou dizendo que o Corinthians perdeu o jogo por causa desse pênalti não dado. Eu estou dizendo que não deram o pênalti, tá? Iria mudar alguma coisa? Com certeza, porque no final o Corinthians estava metendo pressão. No finalzinho, né? O Inter estava com medo de levar aí o primeiro gol e o Corinthians depois meter pressão neles para arrancar o empate. A verdade é essa. Bom, daí vem entrevista na coletiva, o Diniz disse que tirou o André, manteve o Breno Bidon em seu lugar, pois a posição de origem é o 8, a mesma posição do volante André, foi o que ele falou, e que o Lingard entrou, né, para jogar pelo lado esquerdo e o Caio César estava na direita, tá? Tô repetindo para vocês aqui o que o Diniz disse na coletiva, tá? Na minha opinião, o meio de campo, com a saída do André, o meio de campo do Corinthians ficou aberto, tá? Após a saída do André, o Inter, percebendo a situação, começou a tomar conta do meio de campo e armar jogadas, atacando até fazer o primeiro gol. A verdade é essa aí, porque só foi o André sair, o Corinthians levou gol. Por que levou gol? Não tinha marcação, tá? O meio de campo do Corinthians ficou aberto. Tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí, galera, tá? Que é muito importante. O que vocês acharam do jogo do Corinthians após saída do André, principalmente? Vocês acham que não tem nada a ver? Ou após saída do André, o Corinthians levou o gol? É culpa do Diniz? Ele mexeu errado, não mexeu errado? O que vocês acham sobre as substituições do Diniz? E aí, o Alan entrou. Ele viu que ele fez a cagada, né, o Diniz. O Alan entrou para recompor o meio de campo do Corinthians. Porque, na verdade, se fosse para o André sair, teria que ter colocado o Alan. E depois ele colocou tarde demais. Tá bom, galera? Então deixa o comentário de vocês, que é muito importante. E vai, Corinthians!